Em nome do Pai, do nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então hoje, caríssimos, na quarta-feira da segunda semana depois da Páscoa, celebrando o Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Vejam que coisas importantes, hein? E atuais, atualíssimas, neste homem. Isto é, o fato dele ser um dos precursores da escolástica, né? Século XI, vai perdurar na igreja até o século XX, fim do século XIX, quando começa a Nouvelle Teologia, na qual todos nós somos formados, e da qual Ratzinger era um grande defensor, estava encantado com a Nouvelle Teologia, né? Ainda hoje é cego sobre isto. E, sim, outro ponto importantíssimo é, com certeza, a luta pela liberdade da igreja diante dos poderes civis. Uma luta que atravessa realmente toda a existência da igreja, que durante o milênio era, dizer, a Santa Igreja conseguia mais amplamente o seu lugar, mas com certeza sempre uma grande luta. Hoje nós vemos exatamente esses dois pontos tremendos na vida da igreja, isto é, a teologia que decaiu, isso já não é mais a teologia. Pense na teologia da libertação no Brasil, pensem na teologia do progresso. Hoje, então, é a ecoteologia, sim, hoje é a ecoteologia, que traz a Pachamama para a Basílica de São Pedro. Pensemos em todas essas tremendas e terríveis ensinos que não têm a ver com Deus. Então, a Nouvelle Teologia descamba aí. Descamba aí. Como todos esses movimentos, digo, aquele bíblico, aquele litúrgico, o pastoral, todos esses movimentos da grande viragem, o modernismo, né? Da grande viragem do século XIX, 1890, começam a aparecer os padres que defendiam, estavam ali na linha de frente desses movimentos. Então, todos esses movimentos têm uma característica em comum, que é tentar libertar-se do jugo romano. Na verdade, é libertar-se do Papa, mas eles diziam que era libertar-se do jugo da Cúria Romana. Quantas vezes, então, sob o título de Cúria Romana, eles se rebelavam, na verdade, contra o ensino da igreja. A verdade é esta, contra o magistério da igreja, o ensino da igreja. Então, uma independência, os teólogos serem independentes, poderem, olha a maçonaria aí, poderem ter livre pensamento. Os livres pensadores são os maçons. Então, deixar-se ir com o seu pensamento teológico à deriva, para longe de Deus e da sua igreja. Redunda nesse descalabro que hoje nós temos aí, onde todas estas ciências, onde a teologia, bom,
Que Deus é esse dos teólogos? Que Deus é esse? Não, não certamente o católico. Não certamente o católico. Hoje na teologia, quanto na filosofia, a filosofia, como sempre, a base da teologia, em ambas, de fato, o pós-modernismo campeia. E por isso que faça de surgir a ecoteologia, esse naturalismo e todos esses vícios que fazem apodrecer a Sagrada Teologia. Quantos jovens eu vi, e não só entre seminaristas, mas quantos jovens eu vi, bom, hoje nas nossas faculdades brasileiras isso é a coisa mais comum, entrarem jovens queridos e santos nas faculdades, e saírem comunistas da teologia da libertação, transtornados no corpo e na alma. Transtornados. Então, é de rejeitar firmemente a novela teologia, na qual todos fomos formados, eu também. Né? Por mais que a teologia do seminário de Viamão, a filosofia e teologia do seminário de Viamão e da PUC, então, de Porto Alegre, procurasse um estudo sério. A verdade é que nós todos tomamos essa embocadura da novela teologia, que abre para tudo isso, inclusive para o comunismo. Mas o que é? Mas o que é, então, a teologia da libertação? Senão um comunismo religioso. E temos aí Bergoglio pregando a comum utilização da propriedade, a não mais existência da propriedade privada. Sim, claro que tem que se dizer isto. Também a teologia vê uma hipoteca social, como já dizia João Paulo II, sobre toda a propriedade. Mas isso é algo que não é descabido, no sentido de se pensar que a expropriação, tantos mecanismos jurídicos sempre houveram sempre houve muitos para limitar, para orientar a propriedade privada. Mas neste passo aquele de comunizar a propriedade privada, isso aí é um abismo, e esse abismo se chama comunismo. Então, a teologia da libertação. Quanto à liberdade da igreja, bem, hoje isto é a coisa mais... Começa porque essa contra-igreja, sim, e aqui temos que colocar o fundamento, a tensão sempre existiu tensão entre o poder civil e o eclesiástico religioso, sempre. Isso é natural, os poderes sempre estão em confrontamento. E é bom até porque se equilibram. Também o poder eclesiástico religioso precisa ser equilibrado, com certeza. Se equilibram no confronto. Mas o desaparecimento de a escravização, e do mais importante, e do superior, que é o religioso, realmente demonstra uma sociedade que decaiu. E quando isso faz uma troca, em vez da verdadeira religião, troca pelas os falsos cristianismos, aos borbotões, com essas
com esses novas religiões a todo dia criados. E quando isso se faz ateísmo, e pior do que tudo, quando isso se faz o culto de luciferiano, mas então realmente chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Mas tudo realmente começa com essa contra-igreja, que está realmente à frente, capitaneando a destruição da igreja. E se subjugando, e querendo subjugar a igreja aos poderes civis. Então, nunca esquecer que foi justamente do palácio, isto é, de Jorge Mário Bergoglio, que partiu a ordem para o fechamento das igrejas. Nunca esquecer isso, queridos. Porque a consequência é eterna. Tremenda. Nunca esquecer isso. Mas estão aí todos os poderes civis. Depois isso se alastrou para o mundo. Isto é, de a ordenação religiosa passar para a mão de governadores e prefeitos. A realidade é esta. E é eles que vão dizer se pode ou não pode ir à missa, quanto à ditadura sanitária. Como se deve comportar lá, até para a Santa Comunhão. Absurdos, chega a ser absurdos. Inomináveis. Não tem palavra para dizer o abuso que fazem, inclusive com a Santíssima Eucaristia. Isso é algo realmente. E perdemos os fiéis. Não voltarão mais. Não voltarão mais. A perda destes anos, especialmente desses últimos 2 anos, 2020 e 2021, a perda de fiéis na frequência à missa e à igreja, é algo que para ser recuperado teria que levar milênio. Um milênio de pregação, mas de pregação de santos Anselmos, fortes. Não essa lenga-lenga e essa dos nossos pregadores atuais. Mas pregação forte sobre os fiéis para que tomem de novo a consciência da importância, da necessidade Mas nós temos exemplo aqui mesmo de gente para refúgio e nunca aparece na missa. Mora do outro lado da rua e passa Páscoa, Ano Novo e o ano inteiro sem nunca mais vir à missa, porque são eremitas. Mas o que é isto? O que é isto? O que é isto? E não tem jeito de orientar. Não aceitam orientação. Mas então, é com muita e forte pregação para que se reverta essa situação. E se alastra. Agora é no mundo inteiro. Famílias inteiras. Países inteiros. As nossas igrejas vazias. Vazias. É a situação na qual estamos. Foi-se a liberdade da igreja. Foi-se completamente a liberdade da igreja. Digo que Santo Anselmo realmente é importante para o tempo de hoje. Tanto para a teologia, tanto para a liberdade da igreja. E retomar isso agora será muito difícil. Praticamente impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.